Fala, torcedor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fute Cearense TV, no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouquinho do que aconteceu na rodada do Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar de Ceará e de Fortaleza. Os dois times estiveram em campo nesse meio de semana. Fortaleza acabou derrotado para o Flamengo lá no Maracanã, num jogo bem parelho, né? O time tricolor teve uma atuação um pouco abaixo no primeiro tempo, melhorou no segundo, mas não foi o suficiente para pontuar lá no Rio de Janeiro. Enquanto o Ceará venceu, né? Voltou a vencer, bateu o Atlético Mineiro com um gol no último minuto. Nós vamos falar um pouquinho sobre as estratégias dos treinadores das equipes, né? E claro, também vamos comentar dos desempenhos individuais das duas equipes. Então solta a vinheta que está começando mais um vídeo. E para começar, né, a gente vai falar do jogo do Fortaleza, porque o Fortaleza jogou na quarta-feira contra o Flamengo, jogo no Maracanã, né? O Flamengo aí que é um dos grandes favoritos, se não o principal favorito para erguer o troféu do Campeonato Brasileiro Série A e também um dos grandes favoritos na Copa Libertadores, né? Então já estava bem na cara que ia ser um jogo difícil. O Fortaleza, que vinha de uma invencibilidade de 21 jogos, acabou perdendo nesse jogo, né? O Flamengo meio que aproveitou a forma como o Fortaleza entrou em campo e matou o jogo praticamente na primeira etapa, né? Já que os dois gols do Flamengo, os dois gols do Bruno Henrique saíram no primeiro tempo de jogo. E aí, o que é que eu pude notar desse jogo, né? Foi um Fortaleza que entrou diferente, não foi o Fortaleza que botou intensidade, né? Uma palavra que o Vojvoda usa bastante nas entrevistas coletivas. O time com baixa intensidade acabou sendo meio que engolido pelo Flamengo no começo. O Flamengo teve mais posse de bola, teve mais chances de gol, criou mais e foi consequentemente mais perigoso do que o Fortaleza no início do jogo. Então, apesar das chances desperdiçadas pelo Flamengo, o Flamengo não demorou para abrir o placar, né? O Bruno Henrique logo cedo conseguiu num erro né, individual do volante Felipe, do Fortaleza, tomou a bola e acabou fazendo o primeiro gol do jogo. Era um gol que o Fortaleza não podia tomar, porque você toma o primeiro gol, você fica refém, né? Principalmente num jogo contra o Flamengo no Maracanã, que é um time que propõe mais o jogo, é um time que arma mais as jogadas, que cria, provavelmente vai ter mais posse de bola que 90% de seus adversários. Eu acho muito difícil o Flamengo jogando no Maracanã ter menos posse, né, do que um adversário. Então isso estava bem claro que o Flamengo ia fazer isso, ia manter esse nível de atuação contra o Fortaleza. Né? Mas eu não esperava um nível de atuação mais abaixo da equipe do Fortaleza no primeiro tempo. Entrou mal, sofreu o gol depois de várias outras oportunidades perdidas do Flamengo, criou pouco, levou quase zero perigo para o goleiro Felipe, pro goleiro Diego Alves do Flamengo, né? Então, já foi um primeiro tempo bem complicado para o Fortaleza. E aí o Flamengo aproveitando, né, essas jogadas aí, já que o Fortaleza perdia o jogo, tinha que sair mais e não estava conseguindo, o Flamengo estava conseguindo criar jogadas no contra-ataque. E antes de fazer o segundo gol, ainda criou uma baita de uma oportunidade com o Michael, né, numa arrancada. Ele saiu cara a cara, o Felipe Alves fez uma grande defesa, mas logo depois o Bruno Henrique foi em outra arrancada, em outra jogada de contra-ataque. O Bruno Henrique foi e saiu cara a cara com o zagueiro do Fortaleza e conseguiu fazer o segundo gol do Flamengo. Então, o segundo gol do Flamengo já praticamente deixava o Fortaleza numa enrascada no jogo, né? Porque para você empatar perdendo 2-0 pro Flamengo no Maracanã, já não é uma missão fácil, né? E aí tendo mais aí 45 minutos pela frente, Fortaleza tinha que mudar totalmente a sua postura. E foi isso que aconteceu, né? O Vojvoda mudou a estratégia de jogo, fez substituições na equipe, botou a equipe mais para frente, tirou o Matheus Vargas, né, do time. E aí botou jogadores que podiam acompanhar mais o ataque do Fortaleza, principalmente com o David. O David que fez um primeiro tempo um pouco apagado, né, não recebeu tanta bola, principalmente o Wellington Paulista também. O Wellington Paulista recebeu pouquíssimas bolas, né, teve muita dificuldade de lidar com o jogo ali no meio da defesa do Flamengo no primeiro tempo. E aí o Vojvoda sentiu que precisava mudar isso para o segundo tempo e mudou, né? E aí o resultado veio de uma forma absurda, né? Logo aos 13 segundos do segundo tempo, 13 segundos o Fortaleza num ataque fatal, né? Numa jogada fulminante, conseguiu diminuir o placar e conseguiu voltar para o jogo. E aí, né, dos 13 segundos, o Fortaleza começou a evoluir na partida e iniciou praticamente ali uma sequência
7 ou 8 minutos de pressão no Flamengo. O Flamengo sentiu muito o gol do Fortaleza e naquele momento você podia ver que o Fortaleza tinha sim grandes chances de empatar o jogo e tinha até condições de, sei lá, conseguir uma virada, né? Tava muito cedo, ainda tinha muito jogo quando o Fortaleza conseguiu diminuir o placar. E aí o Fortaleza foi e impôs o seu ritmo, aí sim voltou a ser o Fortaleza que a gente viu, né, nos primeiros jogos do campeonato, um time mais ofensivo, um time que gostava de ter a bola, aí teve aí essa sequência de 8 minutos, depois o jogo caiu e ficou bem aberto, né, o Flamengo criou oportunidades, o Fortaleza criou oportunidades, né, apesar do Fortaleza parece ter sentido um pouco o ritmo do jogo, né, alguns jogadores cansaram, não conseguiu manter mais, né, o nível técnico, o nível de pressão para cima do Flamengo. E aí o Flamengo quase fez o terceiro numa grande chance do Gerson. O Felipe Alves pegou, depois na sequência o Mateuzinho, lateral direito, chutou e a bola e o Marcelo Benevenuto, zagueiro, tirou em cima da linha. E aí o Fortaleza só voltou a pressionar mais o Flamengo na reta final do jogo, ali naqueles o que o pessoal chama de suspiro final, né? E aí no suspiro final o Fortaleza ainda criou outra grande chance com o Robson, praticamente ali no último minuto. Seria um ponto muito importante, né? Mas acabou não acontecendo. Então, no geral, eu posso dizer que eu gostei da atitude do Fortaleza. Eu acho que eu reprovei só a questão de como o Fortaleza entrou em campo, muito desligado, né? Você não pode entrar da forma que o Fortaleza entrou para encarar um time como o Flamengo, né? Um dos favoritos ao título, um dos grandes times aí do nosso continente. Então, eu acho que o errado foi só isso. Mas o Vojvoda consertou o time no intervalo, botou uma equipe mais ofensiva, fez substituições certeiras e aí o Fortaleza quase consegue arrancar um pontinho lá no Maracanã. Mas é isso mesmo, né? Eu falei em outros vídeos que não vai ganhar sempre, né? Nem sempre vai pontuar, né? Alguns jogos vai perder, outros vai empatar, um ou outro jogo vai tomar um gol no final, vai fazer um gol no final. Então o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo e que tem muita coisa para acontecer. Eu acho que no momento o Fortaleza tem que manter os pés no chão, focar em pontuar, em fazer pontos importantes, principalmente contra adversários da parte de baixo, né? Que são os pontos mais propícios de acontecer. Em breve o Fortaleza encara o Grêmio, depois recebe a Chapecoense no Castelão. Então, o Fortaleza precisa focar nessa pontuação e conseguir pontos fora de casa, beliscar pontos fora de casa e fazer a sua parte dentro de casa, né? O seu famoso dever de casa. Que aí, nos próximos jogos, a equipe tende a evoluir. Eu acho que foi um jogo que dá para tirar muitas lições, né? Da forma como a equipe entrou no primeiro tempo, da forma como o time se superou, perdendo por 2-0, conseguiu voltar para o jogo fazendo gol logo com menos de um minuto, né, do segundo tempo. Então, o Fortaleza tende a evoluir e eu espero ver essa evolução nos próximos jogos da equipe do Vojvoda, tá? Isso foi o que eu pude notar, né? E aí alguns destaques individuais do Fortaleza nesse jogo. Para mim, eu cito o David, jogador que se movimentou bem, né? Marcou o gol, estava muito bem posicionado na hora do gol. Criou outras oportunidades, né? Como eu disse, no primeiro tempo estava um pouco sumido, mas no segundo tempo apareceu bem para o jogo. Não só pelo gol, mas também teve uma movimentação interessante, auxiliou muito os jogadores de meio campo da equipe do Fortaleza. E também é um jogador que recompõe muito bem, né? Ajudou na defesa. Então, para mim, o David fez uma grande partida. O Ronald, né, é outro que, com o Enderson Moreira, teve pouquíssimas oportunidades, mas foi um jogador importante para o Fortaleza no passado. Entrou muito bem no jogo, esteve bem, ajudou na defesa, ajudou na criação. Então, eu cito também o Ronald. E para mim, o principal, né, o jogador que comanda esse time do Fortaleza, que é o volante Ederson, né? O Ederson vem vivendo um momento muito especial no Fortaleza, vem rendendo muito acima da média com o Vojvoda, um jogador que cria, é meio que um termômetro pro Fortaleza, né? Ele tá ali, quando ele tá bem, o time consegue intercalar bem essa questão de defesa e ataque, ele auxilia tanto o primeiro volante do time, quanto os jogadores mais de frente, né? Os laterais, então um jogador que vem sendo fundamental pro Fortaleza, é um jogador jovem, tem só 21 anos, né? Pertence ao Corinthians, tá apenas emprestado. Mas se eu fosse Fortaleza, eu já começaria a pensar nessa questão em trazer o Ederson em definitivo no final da temporada, né? Vem sendo um jogador fundamental para o time e para mim um dos grandes nomes dessa arrancada do novo Fortaleza, né? Com o Vojvoda no comando. E aí, encerrando, né, a questão do jogo do Fortaleza, a gente vai falar um pouco sobre o Ceará. O Ceará, na noite de ontem, né, recebeu o Atlético Mineiro no Castelão. Em mais um jogo do Campeonato Brasileiro, o time vinha aí a 4 jogos sem vencer no campeonato, a 6 sem ganhar no geral.
né, contando com os 2 da Copa do Brasil diante do Fortaleza. E aí, mais uma vez, fiquei com uma boa impressão do Ceará, né? O Ceará que já havia dado sinais contra o Internacional que poderia evoluir, que poderia crescer no campeonato ainda no comando do Guto Ferreira, fez mais uma vez um grande jogo, né? Principalmente no primeiro tempo, simplesmente dominou todas as ações. O Ceará fez um gol muito cedo, né? Eu falei do gol do Fortaleza com 15 segundos do segundo tempo, né? Mas o Ceará fez com 3 do primeiro. O Lima aproveitou a falha do Everson, ex-Ceará. O goleirão acabou batendo mal na bola. E a bola sobrou para o Lima, que marca o primeiro gol do jogo. E já coloca o Atlético numa saia justa logo de cara, né? O Atlético já não vinha bem com a bola no pé. Já não tinha uma grande atuação logo nos primeiros 3 minutos. E aí tomar o gol já era algo bem ruim para o Atlético Mineiro. E aí as coisas começaram a meio que desandar para o Galo, né? E o Ceará dominou e começou a criar oportunidade, mais outras 2 grandes chances no pé do Lima. Lima que para mim foi o melhor em campo, esteve muito bem no jogo, jogador com uma movimentação muito boa, principalmente ali com o Mendonça também, se entendendo bem com o Jorginho, que também não fez um grande jogo, mas ajudou a equipe a conquistar essa vitória. E aí o Lima criou outras 2 grandes oportunidades, né, que poderiam praticamente matar o jogo. O Ceará não seria nenhum absurdo eu dizer que o Ceará poderia ter vencido o Atlético por 3-0, né, ou quem sabe mais durante o primeiro tempo. E o Atlético simplesmente não assustou o Ceará no primeiro tempo, né? A defesa do Ceará bem segura. O meio-campo com Marlon e Fernando Sobral deu uma sustentação boa e também com uma boa saída de jogo, né? O Marlon que tem uma característica um pouco mais ofensiva que os outros volantes, mas faz muito bem essa função e vem dando essa sustentação para a equipe do Ceará. Aí as coisas meio que o Ceará começou a cair de rendimento no segundo tempo, né? Algo que eu venho falando também em outros vídeos, que é a questão da queda de rendimento do Ceará dentro da partida, dentro da mesma partida, né? A equipe fez um bom jogo, por exemplo, contra a Chapecoense, um bom primeiro tempo, poderia ter feito 2-0, né? 3-0, quem sabe, assim como o Atlético Mineiro, mas não fez. Esse, por outro lado, acabou 0-0 no primeiro tempo. E aí no segundo tempo o time caiu. Da mesma forma acontece com o Atlético Mineiro, acontece no jogo contra o Atlético Mineiro. O time volta para o segundo tempo bem desligado, né? Não conseguia mais fazer as triangulações ofensivas que fez no primeiro tempo. Meio que o Mendonça e o Lima ficaram fora de jogo, né? Não tiveram grandes oportunidades lá na frente. E o Atlético aproveitou, né? O zagueiro Gabriel, após a cobrança do escanteio, balança as redes do Ceará, faz o gol de empate. E o Atlético que vinha melhor, quando fez o gol de empate, o jogo ficou aberto, né? Os 2 times demonstravam insatisfação com o empate, queriam a vitória, né? E aí o Ceará criou uma grande oportunidade com o Saulo, ele acabou chutando ali no meio do gol, no Everson, né? E na sequência o Atlético criou uma chance muito parecida com o Keno, né? Também chutou, fez a finta, chutou no meio do gol para a defesa do Vinícius. E aí o jogo parecia realmente caminhar para o empate, né? Ceará com muita bola aérea, jogando muito através dessa bola aérea, né? O Guto tirou o Jorginho e colocou o Vina em campo. E aí o Ceará começou a ter mais força nessa questão da bola aérea. E aí no último minuto, aos 50 minutos, o árbitro deu 5 de acréscimo, e aos 50 exatamente, o Vina cobra a falta ali de frente, uma falta um pouco na diagonal, né? Ali pro lado esquerdo. Ele cruza a bola na área e o Gabriel Lacerda, com toda a coragem, faz o gol da vitória do Ceará, né? No último minuto, uma vitória que acima de tudo, né, dá confiança ao elenco, porque os 3 pontos, claro, fundamental, né, é o que conta no campeonato. Mas você poder ganhar confiança, né, para os próximos jogos. Eu notei que o Ceará já tinha ganhado um pouco dessa confiança no jogo contra o Inter. Acho que faltou só a vitória. Nesse contra o Atlético a vitória veio e aí o time realmente tem tudo para embalar agora, né? Mostra que pode sim se redimir com o torcedor dentro do Campeonato Brasileiro, né? A temporada realmente não é boa, vem de eliminações múltiplas aí, mas que pode sim melhorar, que pode evoluir dentro do campeonato e quem sabe sonhar alto, assim como o Fortaleza já vem sonhando, né? Já vem aí nas primeiras rodadas na parte de cima da tabela. Muito cedo para falar, mas é importante você se manter numa boa condição dentro do campeonato, pontuar bem, para poder chegar na reta final, você ter condições de brigar por algo a mais dentro da competição e não só contra o rebaixamento, que é algo que os times cearenses almejam, né? Você já viu o Fortaleza classificado para a Sul-Americana em 2019, o Ceará em 2020. Então a tendência é que os clubes evoluam, né? Não só
financeiramente, mas tecnicamente com boas contratações, e foi isso que os dois times fizeram esse ano, estão bem reforçados para a Série A. Apesar de eu ainda achar que o Ceará precisa ainda de mais alguns ajustes, né? E até a equipe do Fortaleza também. Mas isso são detalhes, né, que vai desenvolvendo no decorrer do campeonato. E aí, para encerrar nosso vídeo, né, nós não vamos eleger o craque da rodada pelo fato de só os dois terem entrado, né? Mas aí eu citei pelo lado do Fortaleza a questão do David, o Ronald e também o Ederson, né? Pelo lado do Ceará, eu também vou fazer as citações individuais. No caso do Ceará, destaque para o Lima, que eu já comentei, né? Fez o gol, não só fez o gol, como criou outras oportunidades, foi muito importante na criação do Ceará. Destaque também para o Mendonça, né? Já vem evoluindo de outros jogos, o Steven Mendonça já vem muito bem. Ontem foi realmente para coroar a evolução dele dentro do time. E por último, o volante Fernando Sobral, que mais uma vez fez uma boa partida, é o líder de desarmes geral do Campeonato Brasileiro. Ano passado ele foi superado na última rodada pelo Aderlan, do Bragantino, então terminou como segundo, mas esse ano já vem muito bem novamente, mostra que é o titular da posição e vem ajudando muito o time do Ceará. Então, pessoal, é isso por hoje, né? Foi uma análise bem rápida dos dois jogos, né? A gente volta na segunda-feira com a análise geral da rodada do fim de semana. Aí já tem Série D, Série C, tem Ferroviário, tem Floresta, tem Ceará e Fortaleza no domingo. Então, na segunda a gente volta para comentar de tudo. Por enquanto, você segue as nossas redes sociais, nosso Instagram, lá, Fute Cearense TV. A gente coloca as notícias, faz os pré-jogo, né? Coloca também, dá uma opinião no final do jogo. Tem sempre um conteúdo a mais que a gente posta. Siga também a página Esquema Web Ceará no Facebook para acompanhar tudo, todos os nossos conteúdos, acompanhar também o programa Âncora de Notícias com Humberto Assunção. E é isso, eu agradeço a presença de todos no vídeo. A gente fica por aqui e até breve.